Olá, amigos e amigas que assistem à TV Câmara de Tupã. Voltamos a apresentar o programa Mão na Roda e hoje estamos recebendo o Dr. Paulo Ricardo Soares, que no primeiro bloco falou para a gente sobre os desafios profissionais que ele teve na sua trajetória como médico, né? E, inclusive, a gente já começou a falar no primeiro bloco sobre a poliomielite. Vamos apenas fazer aqui um paralelo, como o próprio Dr. Paulo Ricardo fez no primeiro bloco. A gente está num período agora que a gente está buscando de uma forma ansiosa uma vacina contra a Covid-19, né? Agora imagine você, se para a Covid-19 existisse uma vacina que é uma gotinha, que você tomando essa gotinha você ficaria livre dessa doença e tudo aquilo que ela traz de transtorno na sua vida ao longo de toda a sua vida, tá? Nós ainda não temos a vacina para o coronavírus, para a Covid-19, mas nós temos uma vacina que é uma gotinha milagrosa, que é contra a poliomielite. Essa vacina já existe, é uma vacina que é apenas uma gotinha e pode salvar uma vida. Dr. Paulo Ricardo, a gente estava conversando que a nossa geração talvez não tenha tido muito contato com pessoas que foram contaminadas com a poliomielite, né? Sim. Mas é uma doença que existe. Sim. Na verdade, Paulo, a nossa geração, esta geração, aliás... A minha geração, por exemplo. A tua, que já você poderia ter filhos e tal, não se dá conta, porque nós somos também um povo maravilhoso, somos o brasileiro é elogiado em todo o mundo, mas o brasileiro ele é um pouco... tem uma memória curta para certas coisas. Exato. Determinadas coisas que deveriam culturalmente passando de geração para geração, às vezes se peca nesse sentido. Talvez porque nós sejamos um povo relativamente novo no contexto geral da humanidade. E muito miscigenado também. Né? Bom, mas a polio, para resumir, é uma doença grave que, se não levar à morte, pode causar sequelas gravíssimas perenes, definitivas, sim, incapacidades definitivas, né? E que atingem mais as crianças. E embora não possamos esquecer que pode atingir adultos também. Exatamente. Inclusive, nós temos o relato de um presidente americano que foi contaminado com a polio. Roosevelt. Exatamente. O Roosevelt. Exato. Né? Já na fase adulta. Na fase adulta. Ele andava em cadeira de rodas. Exatamente. Tá. É um exemplo de um indivíduo que conseguiu, vamos dizer assim, ultrapassar as suas limitações, mas a que preço? Exatamente. Para ele mesmo, para a família dele, para a sociedade em si. Né? Sim. Bom, então o que está acontecendo? Você falou, o índice de vacinação no Brasil, nos nossos municípios, está caindo assustadoramente. Nós precisaríamos ter pelo menos 95% da nossa população na faixa etária de 1 a 5 anos vacinadas, né? Vacinadas. Exato. Mas por que isso? Porque enquanto nós tivermos um caso de pólio no mundo, nós vamos ter o perigo de termos a contaminação, termos novamente a doença entre nós. Exatamente. Né? Então, hoje nós temos apenas 2 países que está difícil por problemas culturais, problemas de guerras contínuas e tal, né? O Afeganistão e o Paquistão. A gente vai mostrar aqui também, né? Você vai mostrar. E enquanto nós tivermos um caso, nós vamos correr esse risco. Exato. E essa é uma grande preocupação, né, Paulo, que virou um foco de atenção do Rotary, né? Que, inclusive, a gente vai mostrar para vocês aqui agora uma imagem de quando começou a preocupação do Rotary, né? O nosso técnico aqui, está colocando para você aí de casa, uma imagem de 1979, quando o presidente do Rotary Internacional, John Bomer, ele
aplicou a primeira gotinha da vacina contra a poliomielite nas Filipinas. Em 1979 já tinha essa preocupação devido a uma pandemia naquele momento, né, Dr. Paulo Ricardo? Já existia, a polio estava agraçando no mundo todo, mas nas Filipinas o negócio explodiu, estava grave mesmo. Sim. Então o Rotary, ele tinha um programa, não vamos esnobar aqui falando em inglês, mas traduzindo era Saúde, Fome e Humanidade. Sim. E foi esse programa teve um projeto grande lá contemplou um projeto grande lá nas Filipinas de saúde através da Fundação Rotária e foi um sucesso absoluto. Que bom. Foi um sucesso absoluto. E depois desse momento, em 1979, a gente teve a participação do Rotary junto com a Organização Mundial da Saúde. Você falou para surgir a Polio Plus? Depois de 79? Sim. Aí, com esse sucesso, a Organização Mundial da Saúde, isso aí, End Polio Now, é agora. Na verdade, o programa se chama Polio Plus. Exato. Que o Rotary foi convidado pela Organização Mundial da Saúde e a ONU para ser parceiro com outras organizações também, Unicef, etc. Sim, né? somando forças, né, Paulo? Sim, para a erradicação. E aí uma coisa muito interessante, eu vou tomar até... por entre parênteses isso aí. O Brasil deu show nesse negócio, porque inventou o Dia Nacional da Vacinação. Olha só que interessante. Inclusive foi exportado para outros países, inclusive a China, com toda aquela população enorme, 1,5 bilhão hoje, de pessoas, conseguiu erradicar a polio naquelas condições, por causa do Dia Nacional da Vacinação. Que interessante, né, Paulo? Inclusive, nesse momento de 1985, quando o Rotary somou forças, né, com outras organizações, nós tínhamos um cenário de pandemia no mundo, na qual cerca de 350 mil crianças eram... Na maioria crianças, né, eram contaminadas com a poliomielite por ano. Ou seja, praticamente 1.000 crianças por dia eram contaminadas com a poliomielite. E vale ressaltar aqui, né, Paulo, que nem todas elas tiveram a sorte de apenas ter uma paralisia infantil. Muitas morreram, né? E aí também nesse número de 350 mil foram as diagnosticadas. Imagina naqueles ermos lá naquela época, aqueles lugares isoladíssimos da África, da Ásia. Sim. Então, crianças morriam e não eram nem diagnosticadas. Né? Exato, né? A gente fala que tiveram a sorte, né, de ficar com uma paralisia, mas no sentido que elas conseguiram sobreviver a essa terrível doença e ainda conseguiram ter uma vida que elas poderiam ali trabalhar, constituir uma família, tá? Porque muitas dessas, infelizmente, não ficaram, né, para contar essa história terrível. E aí, Paulo, complementando, que eu acho interessante, com esse pedido dessas organizações que eu falei, o Rotary entrou através da Fundação Rotária e os rotarianos, através do programa chamado Polio Plus, que nós usamos até hoje, né? Sim, exatamente. E a questão da End Polio Now é porque nós estamos faltando, tem até aqueles videozinhos que falta só isso. Essa expressão, né? Falta só isso para acabar com a polio. Falta só isso e milhões, 1 bilhão e 200 milhões de dólares que passaram pelo Rotary foram usados até agora para a erradicação da polio. Excelente. Aqui no Brasil, nós o pessoal talvez não tenha muito assim, porque nós não participamos tão ativamente da vacinação porque o Brasil deu show de organização através dos Dias Nacionais de Vacinação e do seu esquema de vacinação. Exato. Agora, em países pobres, vocês imaginem... não tem esses profissionais para fazer a aplicação. Exatamente. Então, os rotarianos mesmo que a cadeia de frio, a organização, a gestão, ir lá, pingar a gotinha,
com imensos sacrifícios em alguns lugares, e foi conseguido, praticamente erradicada. Mas faltam esses... pouquinho. Exato. Falta isso aqui. Falta isso aqui. Inclusive, essa imagem que vocês estão vendo aí de casa, quando a gente fala que falta isso aqui, é porque ainda existem 2 países no mundo, que é o Afeganistão, que inclusive esse ano já tem 53 casos de pessoas que foram contaminadas com a poliomielite, e no Paquistão também, 79 casos. Então veja só, da mesma forma que nós temos o problema da pandemia causada pelo coronavírus, se nós tivermos uma pessoa que viajou para esses 2 países e ela contaminar a poliomielite, vier para o Brasil, ela vai trazer a doença para aqui novamente, né, Dr. Paulo? Exatamente. E as crianças que não foram vacinadas podem se contaminar. Então a nossa defesa é um índice satisfatório de vacinação, né? Então, essa é a nossa única segurança. É a nossa única segurança. E vale ressaltar o seguinte, não existe medicamento contra a poliomielite depois da contaminação. Não. A nossa única segurança é a vacina, né? Os tratamentos são todos apenas para evitar um mal maior. Muitas crianças sobreviveram graças a esses tratamentos, Sim. mas com sequelas terríveis. Né? Inclusive, um dos tratamentos, o Adilson vai colocar para vocês aí de casa, é uma imagem que mostra as crianças que ficaram nas máquinas chamadas pulmões de aço, né, Dr. Paulo? Sim. O que eram essas máquinas aí que o pessoal de casa essas máquinas já no meu tempo já estavam meio aposentadas, né? Mas ainda se ouvia falar. Mas é isso aí, era o meio que se tinha, porque a paralisia, ela começava ascendente, então poderia, às vezes não, mas muitas vezes sim, chegar aos músculos da respiração. Então a criança ou mesmo o adulto não conseguia respirar. E isso aí era como um respirador, né? Por pressão positiva dava essa possibilidade da pessoa respirar. Ela ia se mantendo viva graças a esse equipamento chamados pulmões de aço. Pulmões de aço. É uma cena, inclusive, meio forte, né? Muito forte, né? Olha a quantidade de crianças que teriam ali naquelas câmaras. E olha, hoje a gente vendo uma imagem dessa, a gente fica pensando o que esse pessoal passou, né? Com certeza. Né? Que dificuldade, né? Que esse pessoal passou. Quer dizer, quem estava lá dentro estava sofrendo muito mesmo. Né? Exato. Dificuldade respiratória. E não tinha os meios de ventilação hoje, que aí eu acho que você vai tocar no assunto de pessoas ainda hoje. Exatamente. Né? O Dr. Paulo está falando aqui, né? A gente não consegue nem imaginar a situação que essas crianças ficavam nessas máquinas chamadas pulmões de aço. Algumas passaram por essas máquinas, conseguiram sobreviver, outras faleceram. Existem alguns poucos relatos no Brasil de pouquíssimas pessoas que sobreviveram, só que essas pessoas tiveram sequelas para o resto da vida. A gente vai mostrar para vocês agora um vídeo chamado Pulmões de Aço, que é de uma dessas sobreviventes, que é a Eliane. A Eliane, juntamente com o seu companheiro de quarto, o Paulo, eles ficaram internados por mais de 40 anos na UTI de hospitais devido à contaminação com a poliomielite. Assista esse vídeo e com certeza você vai entender a gravidade que tem por trás dessa terrível doença. Meu nome é Eliana Zag, tenho 37 anos. Com 1 ano e 9 meses fui vítima
vítima da paralisia infantil, a qual me deixou com sequela do pescoço para baixo. Por morar numa cidade interior, não havia recursos suficientes para o tratamento que eu precisava. E com isso, através de uma carona de um fazendeiro, me trouxe junto aos meus pais para o Hospital das Clínicas de São Paulo. Chegando aqui, fui colocada numa máquina chamada pulmão de aço. A máquina, ela tem a capacidade de fazer a pressão negativa, forçando o movimento do diafragma, fazendo com que funcione ao normal. Porém, no meu caso, não teve resultado adequado. Os médicos, na época, davam até 10 anos de vida, não só a mim, como para outras crianças que também estavam internadas, e chegando com o decorrer do tempo. E aqui fomos alfabetizados, aprendemos a ler e escrever. Hoje eu sou artista plástica porque eu pinto quadros com a boca e hoje só estou dessas crianças, eu e o Paulo. Até a década de 90, no início da década de 90, nós éramos 7, né? Que era o Pedro, que era o Anderson, que era a Cláudia, a Luciana, a Tânia, né? Logicamente a Eliana. Então nós tínhamos aquela união familiar, né? Foi tudo para a gente aprender e solidificar essa amizade que até hoje estamos firmes. Hoje somos adultos, a responsabilidade nos ensina a ser maduros, a observar, a prestar atenção nos amigos que vêm, nas situações que encontramos. É lógico, nós somos falhos, custa um pouco a gente aprender cada lição, mas jamais a gente deixa de lado esse aprendizado. Em 2002, comecei a escrever esse livro e fui pesquisando memórias de coisas que estavam adormecidas, as quais me trouxeram muita dor, porém que me deram forças para escrever esse livro.
Bom, para você de casa que assistiu esse pequeno vídeo aí da gravidade que a doença da poliomielite pode causar na vida de uma pessoa, vocês puderam ver, né, a trajetória da Eliane e do Paulo, que passaram a vida inteira dentro de um hospital. Sobreviveram graças a isso, e com traqueostomia, né? Traqueostomia. E com ventilação, com aparelhos de ventilação para poder respirar, né? Não é mais o pulmão de aço, porque graças a Deus esses equipamentos evoluíram também, né? Sim. Mas continua com a respiração mecânica, né, doutor? Sim. Quer dizer, devido a isso, eles conseguiram sobreviver todo esse tempo e, claro, também, diferenciados em relação a vontade de viver e ver se sentirem, vamos dizer assim, conseguirem alguma felicidade naquilo que eles faziam, né? Exato. A Eliane pintava com a boca. Exato, é pintora com a boca. Ainda motiva aliás, a gente, né? A Eliane não morreu, né? Quem morreu foi o Paulo. Exatamente. A Eliane ela ficou internada há 43 anos, ela já saiu do hospital, ela está na casa dela. E o Paulo, que vocês viram nesse vídeo, ele faleceu essa semana, né? Nós estamos gravando o programa hoje, dia 20 de novembro. O Paulo faleceu dia 18 de novembro. O Paulo ficou internado na UTI por 51 anos. 51 anos. Uma vida inteira dentro de um hospital, né? A gente vai inclusive mostrar o vídeo, né, desses últimos momentos do Paulo, na qual ele estava aí na UTI desse hospital. Assista para que você possa compreender também junto com a gente aquilo que a gente está falando da importância da vacinação contra a poliomielite. Olá, meu nome é Paulo e desde o meu 1 ano e meio de idade eu vim para cá, para esse hospital onde eu estou até hoje. Tudo que a vida me propôs é aqui dentro desse hospital. Nada me impediu de ter uma vida normal, ou apenas humana, mas a minha mente, ela é livre. Beijo no coração de todos. Muito obrigado. E eu amo todos vocês. Vocês são as estrelas que brilham no meu céu. Um beijo. Muito bem, para vocês aí de casa que nos acompanharam, né, viram a importância da vacinação contra a poliomielite, viram as trágicas consequências que essa doença traz, né? A gente vai reforçar aqui que você que é pai, você que é mãe, leve seu filho para vacinar. A criança que tem de 1 a 5 anos, ela precisa tomar essa vacina de reforço. Vale ressaltar que aqui em Tupã, a gente ainda tem 25% das crianças para serem vacinadas. E amanhã, sábado, você pode levar seu filho. Se não levar amanhã, pode até um posto de saúde depois também levar, mas tem que ser vacinado, né, doutor Paulo? Sim. É importantíssimo. É aquilo que a gente tocou aqui no programa, a questão de gerações, porque essa luta, se nós formos... nós começamos a ter sucesso quando foi introduzida a vacina, a Sabin, né, a gotinha. Mas quantos anos que isso vem se desenrolando, né? Exato. E nós não conseguimos ainda erradicar a polio. Em 1989, o Brasil foi declarado livre da polio. Sim. Alguns anos antes, os Estados Unidos e algum tempo depois a América toda. Mais ou menos ali na década de 80, 70 até 90, a gente teve muitos países da América Latina que conseguiram erradicar. Né? A partir do final da década de 80 e início da década de 90. Sim. Bom, agora o que eu acho que nós temos que deixar assim bem claro,
Paulo, é que nós não temos casos de pólio no nosso meio. Mas a população, os pais, como você disse, as famílias, os avós, os tios, como você, repetindo o que você falou no primeiro bloco, tem que estar com isso em mente. Não é porque nós não temos casos de pólio Sim. no Brasil que nós estamos livres. Nós temos que pensar, e isto, aliás, é uma questão, eu fico assim preocupado, porque nós não temos muito esse sentido de comunidade, né? A coisa do coronavírus está mostrando isso muito bem para nós agora, né? E é mais ou menos, como você disse também, a mesma coisa, só que em etapas diferentes. Sim. Né? Então, enquanto o Afeganistão e o Paquistão não ficarem por 6 meses, 1 ano, sem nenhum caso, nós não estaremos livres da polio. E estamos despendendo dinheiro, estamos despendendo esforços, porque nós não podemos desistir agora. Não, jamais. Mas nós temos que contar com a colaboração, que não é nem colaboração, é com a parceria de toda essa população que tem crianças, principalmente, sob a sua responsabilidade. Exatamente. A criança de 1 a 5 anos, ela não tem esse poder de decisão de ir lá tomar a vacina. Exatamente. Então é importante que você, que seja responsável aí por uma criança, né, que esteja acompanhando uma família que tem uma criança de 1 a 5 anos, oriente a respeito da importância da vacinação contra a poliomielite. Exato, porque nós temos que ter um índice bom, porque quanto mais nós... O Brasil não chegou a 50% até o dia da vacinação. Sim, lá, né? estava abaixo de 50%. Estava abaixo Exato. de 50%. Então, isso é muito perigoso. Exatamente. Isso é Dr. muito Paulo, perigoso. para a gente encerrar esse nosso bate-papo aqui, que hoje a gente fortaleceu muito a importância contra a poliomielite, por favor, deixa uma mensagem para o pessoal de casa a respeito. Sobre a polio? Pode ser sobre a polio. Bom, nós falamos sobre a polio. É algo que não está... Acreditem que não é uma coisa visível, não é uma coisa presente, mas que nós temos as armas para evitar que isso volte para nós. E se voltar, nós tivermos um caso, nós provavelmente teremos 2, de 2 nós teremos 4, de 4 nós teremos 8, e uma doença já erradicada no nosso país poderá estar voltando com todas as suas consequências. Então, temos que participar, temos que ser parceiros, autoridades públicas, a população de uma maneira geral, as escolas ajudarem, enfim. E o Rotary está engajado nessa questão, com inclusive fundações, países, instituições importantes ao nosso lado para erradicarmos. E eu acho que a gente lembrar aquela cena, né, que se faz, aquele marketing, falta um tantinho assim. Nós vamos perder. Falta só um pouquinho. Nós vamos perder o jogo aos 49 minutos do segundo tempo? Não podemos. Não podemos. Então eu acho que essa é a mensagem principal. Nós falamos de gerações e tal. Os pais, os papaizinhos novos, nunca viram isso, mas acreditem que o perigo ainda está presente. Exato. O dia que o mundo... Aliás, só uma coisinha, Paulo. Dá o exemplo da varíola. Se nós falarmos com os teus pais, provavelmente eles não viram varíola. Porque a varíola foi erradicada, nem sei que ano que foi. Sim, né? Bem antes também. Que era uma doença terrível também, né? Viral também, e que foi erradicada através de vacinação. Excelente. Então, essa foi erradicada do mundo todo, não tivemos mais nenhum caso. Excelente. E não vamos ter, a não ser que alguém tenha guardado o vírus. Espero-se que não. Pois é, tá? Muito bem. Então, com a polio é a mesma coisa. Com a polio é a mesma coisa. Então, vamos pensar, vamos
a arma nós temos na nossa mão, que é a vacinação. Não existe outra. E não é difícil. Exato. É só levar a criança lá. Exato. Se alguma criança eu acho que não possa, por qualquer problema, eu não vou falar aqui em nome da Secretaria Mas da entre Saúde. em contato com a Secretaria. Exatamente. Né? Isso. Exatamente. Exato. Eu acho que o interesse é coletivo. Sim. E aí é que nós temos que agir. Muito bem. Dr. Paulo Ricardo Soares, como eu já falei no começo do programa, uma honra, um prazer enorme tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado por esse programa. Prazer foi meu. Muito bom tê-lo aqui. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Nós que agradecemos, eu e você aí de casa também. Bom, pessoal, para você de casa que nos assistiu, muito obrigado pela sua paciência, muito obrigado pela sua audiência também. E olha, só falta isso aqui para a gente terminar de eliminar a polio no mundo. Só isso aqui, tá? Leve seu filho para vacinar, porque contra a poliomielite existe vacina, mas contra o arrependimento ainda não existe. Bom, desejo a você uma ótima semana, que Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.